Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurgak de Comunicação, Rede TV Rondônia e TV Cultura, mais um conteúdo Amazônia chegando até você. Eu sou Ricardo Pianta e juntos vamos levar esse grande bate-papo. Vamos falar hoje de desenvolvimento regional, educação, um Brasil que paga muito imposto, uma situação difícil para o empresário sobreviver, mas contar mais uma história de sucesso aqui na nossa terra, aqui na nossa grande Rondônia. Porque hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber nessa bancada um empresário, um empreendedor, meu amigo, Guto Pelúcio. Satisfação, meu cara. E aí, tudo bom? Mais uma vez, um prazer estar aqui com você, falando aí sobre empreendedorismo, desenvolvimento. Sempre um prazer falar sobre esses assuntos. E também hoje aqui, já na nossa bancada, ela que está esses dias começando, tá um namoro bom com o nosso programa aqui, ela que está também participando de algumas entrevistas. Eu tenho ela que é publicitária, ela que faz um trabalho na área de eventos muito interessante também em Rondônia, Ivana Frazão. Satisfação, Ivana. Obrigada, amigo. Prazer estar aqui. E a Ivana junto comigo hoje entrevistando essa personalidade rondoniense, Guto Pelúcio. Guto, você hoje, como a gente abordou muito isso para que as pessoas te conhecem, o estado todo, né, que nos assiste pela Rede TV e pela internet, para todo o Brasil, o Guto, um cara que se desenvolveu aqui no estado, um grupo educacional, seu pai, né, junto com o Grupo Pelúcio, mas acima de tudo um cara que hoje está à frente hoje das empresas. Como que você avalia hoje o momento político administrativo do nosso estado e do nosso país? Olha, difícil envolver tantos assuntos para fazer uma análise um pouco fria do momento que o país e que a nossa cidade, o nosso estado vive. Eu estou bem otimista nesse cenário que a gente vai enfrentar agora. A gente sai de alguns anos aí de retrocesso, de um enorme marasmo que o país viveu, né? Todo o país parado, congelado, com um crescimento negativo. Eu acredito muito nos anos que virão. Eu diria que enquanto empresário, enquanto porto-velhense, rondoniense, eu estou apostando muito nesse pós-crise. Acredito que politicamente o cenário é complicado, um cenário ainda meio nebuloso, mas depois de vários anos, um cenário pessimista, eu prefiro acreditar no crescimento. Então, acho que tem muita coisa para melhorar na região e vamos continuar investindo na cidade, na região, no estado e na região norte como um todo. Eu acho que aqui tem muitas oportunidades, onde as pessoas às vezes não enxergam, né? Eu acho que aqui tem muita coisa para ser feita ainda. O Guto Pelúcio, né? Não estou falando do Grupo Pelúcio. O Guto Pelúcio hoje, ele está mais otimista para 2019 do que estava em 2018? Muito mais. Nos anos anteriores eu estava bem medroso, sem lançar novos projetos. A maneira que a gente pôde enfrentar a crise foi trabalhando com bastante eficiência, buscando reduzir despesas e criar maneiras que a gente pudesse, de fato, não apostar. A gente cresceu um pouco, a gente expandiu em alguns mercados, para outras cidades, para outros estados, mas eu diria que agora sim estou otimista de fato de poder ir no banco, pedir financiamento, apostar em novos projetos. Não posso aqui entrar em muitos detalhes nos nossos projetos nos próximos anos, mas eu estou muito otimista. Estou, inclusive, planejando bastante expansão em alguns negócios. Esse ano, ainda no Grupo Sapiens, aqui em Porto Velho, a gente vai lançar a unidade 3 em algum lugar aí que daqui a pouco a gente pode anunciar. Maravilha, quero ter a oportunidade de colocar isso aqui em primeira mão para o nosso estado de Rondônia. Mas olha só, para que nós possamos continuar esse programa, e agora sabemos que Guto está mais otimista também, isso para a classe empresarial, tendo um empresário no seu perfil, na sua estirpe, isso também nos traz aí muito mais tranquilidade pela sua visão de mundo, pela sua visão de mercado, pela sua visão do nosso territorialidade. Mas para a gente começar o nosso programa, vamos rodar nossa vinheta.
Conteúdo da Amazônia no ar e, é claro, você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, o 984-16-9684, pelo nosso WhatsApp, ou, é claro, também pelas nossas redes sociais. E lembrando sempre que você pode reassistir esse programa que você está assistindo pela TV, você pode assistir também no YouTube, também no nosso Facebook, nosso Instagram, enfim, N lugares para você sempre estar acompanhando o nosso conteúdo da Amazônia. Vou lançar a primeira pergunta, depois Ivana entra complementando. Guto, estamos aí às vésperas da votação, de fato, da reforma trabalhista, temos, da Previdência, perdão, temos aí uma discussão que permeou o país durante esses últimos tempos. Você tem classes e situações de pessoas, todo mundo quer que seja feita uma reforma, mas ninguém quer que corte o seu. É bom reformar o do vizinho, o meu deixa quieto, só quero as benécias disso. E, de repente, a gente cai na mão de uma reforma que mexeu com todo mundo, todas as classes. Isso eu nunca imaginei que, de fato, a gente ia conseguir fazer algo parecido dessa magnitude. E a gente, de fato, está assistindo esse processo. O que você vê, enquanto empresário, que esta reforma pode mudar no mercado de curto e médio prazo? Olha, a perspectiva da reforma ser aprovada é muito grande, desde quando começou esse governo, e ela vai trazer mais capacidade de investimento para o país, de voltar a fazer as infraestrutura que o país precisa, país que quase não tem infraestrutura logística nenhuma. Com essa reforma, acredito que a gente vai conseguir, de fato, fazer o país crescer novamente. E é interessante observar que uma discussão dessa hoje está na mesa do cidadão comum. As pessoas estão discutindo a reforma, pontos da reforma. Isso é algo que, mais do que qualquer coisa, isso me traz bastante esperança. As pessoas discutindo mais política, né? Eu acho que embora a polarização seja às vezes uma coisa desgastante no meio político, mas a discussão política na mesa do bar, ela voltou a ser um tema mais aflorado. Antigamente as pessoas só ficavam preocupadas com a discussão do futebol. E a política, que de fato interfere muitas vezes a vida do cidadão, ela não era muito debatida. Então eu penso que essa reforma da Previdência que o governo mandou para o Congresso está sendo discutida dentro do Congresso, ela vai ter de fato ajustes, mas ali no Congresso que ela precisa ser trabalhada com toda a representação que o país tem. O Congresso é a representação de fato do povo, ali está 100% do nosso Brasil, está ali. Então ali discute os benefícios de A, de B, de C. Eu fui muito criticado por defender algumas opiniões sobre essa reforma, porque eu sou, de fato, a favor da reforma, mas eu vim manifestando apoio a algumas mudanças que tá acontecendo no Congresso, as mudanças que beneficiam algumas categorias, principalmente do professor, talvez por trabalhar na área da educação. Discuti com vários amigos, falaram assim, nossa, mas você está pensando só numa categoria? Eu falei assim, o professor que tem esse benefício da aposentadoria especial, isso vai custar para a gente 17 bilhões, de uma reforma de 1 trilhão, isso não é despesa, isso de fato é um detalhe de uma carreira que já tem um nível salarial bem baixo e que a gente está vivendo um apagão na educação. Então, a gente realmente, enquanto cidadão, e aí não pensando na categoria A, B ou C, mas nós, como brasileiros, precisamos pensar na educação do futuro. Nenhum país desenvolve sem educação e não se faz educação sem professor. A gente entra numa sala de aula e pergunta que profissão vocês querem exercer no futuro, e numa sala de 100 pessoas, se aparecer uma ou duas querendo ser professor, é muito. Então, é realmente preocupante. Eu digo para as pessoas que a profissão do futuro vai ser a profissão de professor, porque não tem. Então, como eu acredito na lei de oferta e procura, que o mercado se autorregula, eu falo para alguns amigos, falo assim, olha, talvez medicina no futuro tenha muito médico e o salário do médico tende a cair. E como tem poucas pessoas entrando para ser professor nas carreiras, talvez essa carreira tende a subir. E um outro detalhe, você pega a verba pública para a educação e saúde, hoje a educação tem 25% de qualquer orçamento municipal, por exemplo. E saúde tem 15%. E aí você entra num outro detalhe. Quem mais usa saúde é quem vai ficando mais velho. E a gente vai num país que demograficamente está ficando mais velho. Então a saúde vai consumir mais recursos. E tem cada vez tido menos filhos. Então vai ter cada vez menos crianças. Então vai ter mais dinheiro para menos crianças com menos professor. Então
Apostem isso aí. Gravem esse programa que no futuro você pensando na atenção básica, isso é uma grande verdade, porque você fala em 15% para a saúde contra 25%. É claro que aí quando você chega na média complexidade, alta complexidade, isso acaba invertendo. No governo federal, o Ministério da Saúde, você tem muito mais recursos do que no Ministério da Educação. Isso é inversamente proporcional. Mas realmente você tem razão quanto à questão da atenção básica, sem dúvida. Isso é um grande ponto e uma grande situação. Agora, você falou dos professores, mas são 3, eu acho que se a gente tivesse que levantar essa discussão, seriam os professores, seria os profissionais de saúde e segurança pública. Né? Que hoje quem está batendo muito pesado nisso, você vê a segurança pública, os policiais batendo no governo nessa situação, mas você não vê os professores mobilizados nessa mudança. Eu até assim, dessas outras áreas, eu até não consigo opinar com tanta convicção. De fato, existe se você analisar que existe uma reforma diferenciada para os militares, às vezes eu me pergunto que guerra que os nossos militares enfrentam e que guerra que a nossa polícia enfrenta. Porque o Brasil vive em um estado quase de guerra civil em alguns estados. Então, quem de fato vai para a guerra aí na rua, no confronto diário, são os policiais. Então, talvez exista assim alguns olhares diferenciados que precisam ser feitos. Em vários países, de fato, o exército, quem enfrenta o crime, eles têm uma atenção diferenciada, né? O Estado ele surge, né? O Estado surge por segurança. E o Brasil vive uma grande crise de segurança. Quem quer ir para a rua e colocar a sua cara, né, num fronte e enfrentar bandido? Não é fácil. Eu, recentemente, cheguei de uma viagem que foi uma grande surpresa para mim. Porque a todo lugar que a gente chega, fora do Brasil, quando você fala que é brasileiro, todo mundo... Festa, carnaval, quando você fala que é da Amazônia, então, mais ainda que as pessoas querem conhecer, querem falar. Toda vez que você apresentava, where are you from? De onde você é? Tal, Brasil. Brasil? Nossa, que perigo, que situação que vocês estão lá. Cara, como que é? Bala perdida, sabe por quê? Porque a situação do Rio de Janeiro hoje, ela virou uma referência, referência internacional de insegurança, de milícia, e como que o mundo está vendo o Brasil hoje, não de uma forma positiva como era no passado. Que situação que nós chegamos. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito agora, recente. Mas eu acho que isso é uma série de fatores, né? Depois de vários anos que você passa por uma crise, você tem de fato uma população que está à margem da economia. E isso acaba acarretando esse nível de insegurança que a gente vive. Eu acredito que medidas mais duras que até esse governo tem trabalhado, pacotes contra o crime organizado, pode ajudar de fato a gente a diminuir esse ambiente. E em paralelo, voltando até para a pergunta que você me fez, eu acredito que essa reforma passando, acho que a gente vai ter grandes picos. A Bolsa de Valores já ultrapassou todos os recordes dela. O dólar começou a cair um pouco. O dólar caiu, a tendência é que ele chegue a 3,60 e alguns especialistas dizem que se o ambiente estiver bem aberto mesmo, nós temos chance do dólar, do real, ter aí um crescimento, uma valorização perante o dólar e chegar numa cotação aí de 3, que seria de fato um número bom para a balança comercial. E junto com isso, junto com essa reforma, junto com todos os programas de desinvestimento que o governo tem feito aí, de privatização, acredito que o país vai entrar numa espiral positiva. E junto com a espiral positiva, quando esse empresário, não apenas um guto acreditando aí no otimismo, querendo investir, mas quando a grande maioria dos empresários e do pequeno empresário começar a investir de novo, colocar seu capital a risco, que o empresário coloca a sua casa, seu terreno a risco por conta de uma ideia. Quando essa grande massa voltar a acreditar no país, eu acredito nessa espiral positiva. Você vê um dólar que chegou ali a 4,19, 4,20, né? Hoje você está com ele a 3,80, né? Você tem aí já uma sinalização que o nosso mercado começa a ter um patamar. Se nós voltarmos para a época dos R$3, isso vai ser maravilhoso, né, para todo mundo, tanto para incentivo, tanto de incentivo para a captação de recursos internacionais, como também para o brasileiro poder importar, para você poder melhorar teu sistema produtivo. Isso tudo vai se somar.
Com certeza, eu acredito muito aí que não só no dólar, mas eu acredito nessa entrada de investimento, isso que vai fortalecer muito o país. Acho que voltaremos a ter taxas de crescimento importantes e, como disse, não só por conta de uma reforma, a outra reforma que está vindo aí em segundo plano, que é a reforma tributária, ela promete muito, né? Você tem aí já 3 propostas já engatilhadas, você tem a proposta do Raul, que foi aprovada pelo governo Temer, você tem a proposta do API, que o Maia está já montando a comissão especial para que ela aconteça. E o Marcos Cintra, ele traz uma tese bem diferente de reforma tributária, já mais simples, porque tanto a reforma do Raul quanto a do API, ela unifica todos os tributos. Isso é uma reforma que eu acredito que seja melhor para o país, mas eu acho que demora muito para acontecer. Agora, recentemente, o Baleia Rossi apresentou uma, né, que junta o PIS, COFINS, tudo Esse vai ser talvez mais imediato, né? Essa que tem que não junta o imposto estadual, municipal e federal, isso, ela tem mais chance de acontecer, porque não entra numa rediscussão de pacto federativo. Embora as outras duas, que uma fala do IVA, a outra fala do IBS, isso, ambas impostos que tratam sobre a circulação. Essas têm um pouquinho mais de dificuldade de avançar, porque ela trata de redivisão e de rediscutir o pacto federativo de quanto que vai para Estado, município e União. Não que não devesse ser discutido isso, viu? Eu acho que hoje a maneira que o Brasil se organiza é a mais ineficiente possível. A gente prefere concentrar recursos num governo central, num governo federal que manda de volta esse dinheiro para a gente num balde furado e que muitas vezes chega na ponta só um pouquinho de água. Então, de fato, eu imagino que esse negócio precisa ser, de fato, mudado, né? Semana passada eu estava visitando um hospital que sobrevive de doações e estava comparando quanto que a gente pode, enquanto cidadão, doar para um hospital desse e abater no nosso imposto de renda. O cidadão comum ele pode doar até 5%, 6%. 6%. E enquanto que as empresas elas podem doar programas de 1%, 2%. E aí você pode chegar se for lucro real, se for lucro real, 5, 6% no máximo. E aí você observa nos Estados Unidos uma possibilidade de você bater 100% do seu imposto de renda. E aí eu te pergunto, quantas empresas hoje, aqui, vamos pensar no nosso universo aqui de Porto Velho, trabalhando no lucro real? Mas pensando nas pessoas, quantas pessoas que poderiam... imagina você que está em casa ali, faz a conta toda vez em abril, quanto que você paga de imposto de renda. Imagina você deixar de mandar isso para o governo federal e levar para uma igreja da sua esquina, levar para o hospital do seu bairro. Para quem faz um trabalho social e esse dinheiro ser aplicado diretamente. Mas isso ainda é um sonho que nós não vamos ter uma... Às vezes é um pouco, Ricardo, até um pouco mais fácil para o brasileiro lavar as mãos e jogar tudo isso, responsabilidade para o governo, né? Porque eu não tenho responsabilidade para quem que eu estou mandando dinheiro e sou corresponsável desse processo. Ivana? Guto tem assim um trabalho extraordinário como empreendedor, cara visionário, né? Tá aí as escolas aí fazendo realmente um trabalho diferenciado, super moderno, né? E Guto, a gente teve essa mudança, né, radical, quase total, né, mas uma mudança significativa aí na nossa bancada, né? E você é um cara da educação que está muito a par de tudo que está acontecendo. Os nossos representantes, eles estão atuando na questão da educação, quando se fala de Rondônia, de fazer algo mais pelo nosso estado? Como é que tu está vendo isso, Guto? Olha, a gente vê essa renovação, mas eu acho que a educação, de maneira geral, ela precisa de uma discussão um pouco maior, porque a educação por si só ela está sendo reformada no país, né? Nós passamos agora por uma mudança total na BNCC e ela ainda está sendo transformada a nível estadual. Então, a gente não sabe ainda de fato se a gente vai conseguir, com essa mudança na regulação do novo ensino médio, se a gente vai conseguir executar, né? O legislador, quando ele faz a mudança lá em Brasília, muitas vezes ele não consegue verificar a capacidade de execução de tudo que está escrito na lei. E eu acredito que os nossos deputados talvez ainda não enxergaram esse processo. A população, de maneira geral, ainda não está vendo como que isso vai impactar. Guto, você avalia a nossa bancada federal hoje focada dentro de uma política única pró-Estado? Você vai responder isso depois do intervalo comercial. É rapidinho? É no Alto K.
Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. De volta com o nosso conteúdo Amazônia, o assunto, é claro, sempre batendo, e o assunto de hoje é política, né? Guto, deixei no último bloco uma pergunta sobre a situação da nossa bancada. Nossa bancada, na bancada federal, ela está antenada com uma política pró-Estado? Eu acredito, Ricardo, que a gente teve uma grande renovação. Então, demora um pouco de tempo, às vezes, para um time aprender a jogar junto. E talvez identificar uma grande liderança ali. É isso que eu ia falar. Temos um capitão ali? Não sabemos se temos esse grande capitão ainda, porque eu digo que para fazer uma bancada precisa de um grande líder e que pense mais do que às vezes os interesses individuais e de quem cada um representa. Mais do que discutir o pró-Estado, eu fico pensando de fato na nossa região, né? Imagina se a gente conseguisse ali, porque 8 deputados brigando no meio de 513 também não consegue fazer muito barulho, mas se a gente conseguisse juntar um pouquinho mais ali talvez do Amazonas, do Acre, a gente conseguisse pensar num bloco pró-Amazônia, pró-região, isso que eu acho que causaria maior efeito. Porque hoje a gente acaba sendo muito prejudicado por uma política definida pelo Sudeste. Ano passado a gente tinha isso com os governadores, né, que faziam uma ação, que agora morreu. E você vê, por exemplo, o Dória capitaneando um grupo do Sudeste, Sul e Sudeste, que se abraçaram e estão levantando uma bandeira lá em estados que são fortes. E agora aqui a gente continua à mercê desse processo. Nós temos um grande problema, porque quando você pega a liderança do Sudeste, eles pensam basicamente na indústria do Sudeste. Claro. E então, eles são extremamente barristas e a Zona Franca, que está na região norte, pode ser que às vezes tenha alguma interferência. Então, você tem um ministro na economia liberal que fala de cortar vários impostos e, de maneira geral, tirar o diferencial que tem da Zona Franca. Então você tem essa preocupação. Outra preocupação que a gente tem, e já várias pessoas têm falado isso, de acabar com os financiamentos dos fundos constitucionais, que tem subsídio constitucional.
Então, algumas coisas a gente pode perder enquanto região, que pode ficar mais difícil empreender. Empreender no norte já é mais difícil por natureza. Você vive longe do grande centro, onde você não tem grandes populações, onde o poder aquisitivo é reduzido. E nós temos um problema de logística absurdo. Problema de logística, problema de mão de obra. Então, de fato, eu acho que a união que precisa ter não é nem só a nível estadual. Acho que precisava juntar toda a bancada da Amazônia e discutir o norte de maneira diferente. E colocar várias problemáticas na mesa, assuntos delicados. Por que a gente precisa preservar 80% das nossas matas dentro das propriedades particulares, se nós já temos a maior parte de reservas indígenas, estaduais, federais dentro do nosso território? Nós temos que fornecer energia para o Brasil todo e o custo que a gente paga por isso poderia ser diferente. A gente paga a energia mais cara do Brasil. Então, a nossa discussão, se a Amazônia é o pulmão do mundo e ela tem um impacto para o Brasil todo e para o clima regional, por que não também trabalhar as diferenças? Então, eu percebo que a gente acaba tendo todos os ônus, mas que bônus que a gente tem? Nenhum. Talvez... A gente tem um ônus hoje de ter uma diminuição da malha aérea nacional aqui, cada vez com diminuição de mais voos. Hoje a nossa capital ela só se liga a Brasília e com um voo direto para Manaus, o restante já foi cortado, inclusive o Acre. Nós temos a ferrovia que nunca saiu do papel. Estamos à mercê de apenas a nossa malha viária da 364, é a única que escoa toda a nossa produção desde a década de 80, com a mesma caixa, com o mesmo tudo. Ou seja, a gente ainda é totalmente estrangulado em um estado como Rondônia, que só se desenvolveu. Hoje nós temos mais boi que São Paulo, hoje nós plantamos mais soja similar a São Paulo, e nós hoje não temos como escoar toda essa produção. Nós somos corredor da exportação, como uma BR que não tem duas pistas, então a gente escoa o produto, parte do agronegócio brasileiro sem ter segurança para as pessoas que transitam no meio do estado. Na hora de ter um presídio federal, lembram da gente, mas na hora de mandar seguranças para proteger a nossa fronteira, que boa parte do tráfico de armas e droga passa pela região e a gente vive, de fato, muitas vezes, algumas cidades no meio de traficantes, né, que convive ali com uma fronteira aberta. Então, de fato, eu acho que mais do que discutir só o Estado, a gente tinha que discutir a região. Que benefícios que a gente tem e que a gente continua, né, suportando? Sempre quando colocam a gente no mapa, né, são grandes áreas, e que benefício que a gente poderia ter se a gente se organizasse melhor? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E assim, em cima dessa discussão, eu não vejo, Ivana, você que está rodando no Brasil aí, você que está com esses eventos mais institucionais, Guto, eu não vi até agora uma discussão de verdade sobre uma política hoje de mercado, falando sobre, por exemplo, transporte, falando sobre logística. Eu acho que até essa questão da logística, né, nós estávamos na entrevista anterior falando sobre isso. Esse é um assunto que vem novamente para a pauta, né, mas a gente não vê isso na pauta do nosso governo, né? A questão da duplicação da BR, uma BR que transita tudo, né, desde ali de uma carga de alto valor a uma carga de menor valor, mas é o canal que faz realmente o nosso estado se movimentar. Há uma questão de segurança que você citou, a gente acaba ali sendo um guarda-chuva para os problemas de segurança nacional, que isso, infelizmente, também traz a família desse detento para cá, que coloca nossas famílias em risco, e a gente não vê isso na pauta do nosso governo. Aí o que eu queria até chegar contigo, né, Guto, que a gente vê o quê? Uma Secretaria de Desenvolvimento, que a gente acaba citando sem querer, uma Secretaria de Educação, que a gente acaba de citar, e uma Secretaria de Segurança, né? Eu sinto hoje, eu não sei qual é o sentimento de vocês, mas eu sinto hoje o nosso poder como estadual, ele um pouco ausente de nos informar o que vai ser feito ou o que está sendo feito. Eu vejo, e aí eu não sei qual que é o posicionamento de vocês, mas, por exemplo, recentemente, o nosso ex-governador, atual senador Confúcio Moura, levantando uma bandeira com relação ao apoio estadual, a diminuição de impostos para a aviação civil, para aviação. Enquanto ele foi governador do estado, nós não tivemos nada de uma política estadual nesse sentido. Agora ele está implorando isso, batendo isso no governador Marcos Rocha. Mas nós tínhamos Léo Moraes
fazendo um trabalho e levantando essa bandeira quando deputado estadual e agora como deputado federal. Mas Confúcio levantando essa bandeira. A deputada Jane Cassol também levantando essa bandeira com relação à aviação civil. Hoje nós temos uma diminuição de voos, cancelamento de voos para Rio Branco, a Gol, que tinha um voo direto Porto Velho, São Paulo, cancelou, nós temos só um voo da TAM que está 100% lotado, nós temos a redução de voos da Azul, e eu não entendo, porque eu nunca peguei um voo, tanto Porto Velho para qualquer canto aqui, que ele estivesse com pelo menos do que 80% da aeronave cheia. E eu não entendo qual a lógica de se cancelar um voo para Porto Velho. Não, porque eu nunca voei com um avião aqui que tivesse com menos de 80, sei lá, tivesse 20 cadeiras vazias. O duro é que a gente fica numa discussão de problemas básicos de infraestrutura, saúde, educação, enquanto até aproveitando que a Ivana está aqui, a gente poderia estar discutindo economia criativa, né, fomentando um outro tipo de indústria turística num outro patamar, né? Hoje a gente não pode nem falar em receptivo turístico, porque o cara não consegue chegar. Nós vamos falar de receptivo turístico como? Talvez seja uma oportunidade, é um turismo diferente, um turismo rústico. Imagina fazer um Big Brother na Amazônia, trazer as pessoas aqui para uma casa na árvore, seria um negócio diferente. Fazer uma discussão de trazer, de fato, criatividade para o meio da selva. Então, acho que a gente tem que pensar coisas novas, sabe? Eu acho que a gente fica numa pauta, muitas vezes, do básico. Vamos convidar o Mahamud para o próximo programa, para ele vir fazer o Big Brother na Amazônia. Tem um outro que chama lá, a Fazenda, né? Vamos chamar a Selva. A Selva. Vai ser um ponto. Meus amigos, o tempo acabou. Que pena. Assunto bom, passar rápido e hoje já acabou. Guto, mais uma vez eu agradeço a tua vinda, agradeço você, Ivana, por estar aqui e minutinho final, 10 segundos aí para agradecer. Sempre um prazer, Ricardo, e conta com a gente para a gente vir conversar quantas vezes quiser. Ivana? Olha, um prazer também falar aqui com você, com o Guto, acho que assunto é que não falta aqui. Assunto é que não falta, hoje vamos tomar um puxão de orelha do Master, mas o importante é que, mais uma vez, trouxemos assunto da nossa terra, assunto do nosso povo, para o nosso povo. E olha só, meus amigos, muito obrigado pela vinda de vocês, e a você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e voltamos amanhã com mais um programa Conteúdo da Amazônia, nesse mesmo canal, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá!